Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre o cardápio das bactérias. A gente vai ver do que elas se alimentam. É importante a gente entender o que a bactéria come, porque isso a gente pode associar diretamente com a biossegurança. A gente vai ver que a alimentação delas é muito importante, isso vai explicar porque nós tomamos determinados cuidados em relação à biossegurança. Quando a gente toma as devidas precauções na biossegurança, a gente está tentando fazer o quê? Matar os micro-organismos e impedir o crescimento de novos. Uma das formas que nos ajuda a impedir o crescimento de novos micro-organismos é justamente entender a alimentação deles. Então vamos lá. O que uma bactéria pode utilizar para se alimentar? E aí vem o grande problema. Que como a gente já vinha falando, elas podem se alimentar de praticamente tudo. Então existem bactérias que vão se alimentar de dióxido de carbono, tem bactéria que vai se alimentar vai precisar de oxigênio para a produção de energia, mas a gente viu que tem outras que não precisam, que se dão bem com o gás carbônico, se viram, né? Então, o que a gente vai fazer? Se põe oxigênio, vai ter bactéria que vai usar o oxigênio. Se tira o oxigênio, fica gás carbônico. Então vai ter bactéria que vai usar gás carbônico. Então não adianta se preocupar muito com o ar. Questão da luminosidade. Tem bactérias que fazem fotossíntese, que precisam da luz para se desenvolver. Mas existem bactérias que crescem tranquilamente na escuridão, ou que preferem até mesmo essa ausência de luz. Então a luz também não é o fator mais importante. Então vamos continuar. Existem bactérias que se alimentam de compostos de enxofre, de compostos de carbono. Tem bactérias que vão se alimentar de compostos inorgânicos. Então tem bactérias que se alimentam de compostos inorgânicos e tem aquelas que se alimentam de compostos orgânicos. Então vamos lá, né? A gente tira, digamos, de uma bancada, a gente limpa lá e tira toda a matéria orgânica. A gente passa, tira, desengordura, que normalmente matéria orgânica é o quê? É o sebo da nossa pele, né? As células que caem da nossa pele e que ficam aderidas ali numa cadeira, numa maca. E isso serve de alimento para a bactéria. Você vai lá, você limpa, você tira, ok. Você já fez o seu serviço, mas vamos lembrar que existem bactérias que se alimentam de matéria inorgânica. Então veja, você fez toda a tua limpeza da forma correta, mas ainda assim sempre vai ter algo que a bactéria utiliza para se alimentar, para converter, transformar em energia e sobreviver e se multiplicar. Mas agora a gente chega no ponto-chave. Naquele produto da alimentação bacteriana que se a gente tirar, aí a gente pega a bactéria ou qualquer outro organismo. Água. A água é o elemento comum para todas as bactérias. A gente já falou de bactéria que vive debaixo da terra, a gente já falou de bactéria que vive em lava vulcânica, a gente já falou de bactéria que vive em geyser, que vive no gelo. A gente já falou de diversas formas de alimentação de bactéria, mas todas elas precisam de água. Então, uma das coisas mais importantes na limpeza do seu ambiente é evitar o acúmulo de água. Então, além da limpeza que você faz, de usar os produtos, de usar sabão, de usar produto saneante, né, como hipoclorito, como álcool e tudo mais, o mais importante é o ambiente estar seco, com a umidade controlada. Né? Dependendo do lugar onde você mora, é mais fácil de fazer, porque o próprio clima já te ajuda. Dependendo do lugar onde você mora, pode ser mais difícil. Você pode morar, por exemplo, em Curitiba, que faz mais chuva do que sol. Ou você pode morar, vamos pegar uma cidade bem seca, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que faz, né, uma cidade que faz muito calor e que o ambiente é bem seco. Ali a pessoa vai ter mais facilidade. Né? Então, o ambiente ajuda muito a gente nesse controle da umidade ou não. Mas é isso que é chave para a gente falar da questão da alimentação, não só das bactérias, mas dos micro-organismos de forma geral. A umidade é o principal fator que favorece
crescimento microbiano. Não só das bactérias, né? Nós estamos falando da bactéria agora, mas também vai valer isso para fungos, certo? Então, é importante que os ambientes, além da higienização, é importante que eles sejam secos, com a umidade controlada. É importante lembrar também que bactérias, muitas delas são capazes de produzir as próprias vitaminas. Isso, por um lado, é bom para a própria bactéria, óbvio, porque ela fica mais independente, mas também é bom para a gente. Por quê? Porque algumas dessas vitaminas que as bactérias produzem são as mesmas que a gente precisa. Algumas vitaminas do complexo B, por exemplo, a bactéria consegue produzir e a gente precisa dessas vitaminas na nossa alimentação. Pode ser uma suplementação que a gente pega através das bactérias. Vantagem disso é que normalmente a gente pega a vitamina da onde? Onde que vem a vitamina da nossa alimentação? Principalmente dos vegetais. Mas um vegetal ele leva tempo para crescer, para vir a colheita, né? Então, assim, comparando a produção de bactéria com a produção de um vegetal, a da bactéria é muito mais rápida. Então, para fins de suplementação, a gente utiliza a bactéria, a gente faz isso e isso é a biotecnologia. É a gente utilizar um organismo vivo para que ele produza algo que a gente necessita. Então a gente pode pegar vitaminas aí produzidas de bactéria, sem precisar fazer a extração de uma planta, que dá mais trabalho normalmente do que extrair de uma bactéria. Então a gente falou muito sobre o aspecto negativo da bactéria, né? A gente estava falando de doenças bacterianas, a gente estava falando de fator de virulência, mas a gente acabou de dar um exemplo aí onde a bactéria ela é positiva, onde ela é muito importante. Nós vamos ver mais para frente que bactérias são realmente muito importantes para a gente, não apenas na questão do ecossistema, mas na própria indústria. Então vamos citar aqui algumas das doenças que são causadas por bactérias. Nós temos uma que é a doença que é conhecida como botulismo. O botulismo ela é uma doença que é causada por uma intoxicação, quando você se intoxica com a chamada toxina botulínica produzida pela bactéria, e você tem uma paralisia do músculo que faz a respiração parar. Mas essa é a mesma toxina botulínica que as pessoas usam para fazer botox, que paralisa a musculatura facial. Nós temos também outras doenças como cólera, difteria, febre tifoide, doenças sexualmente transmissíveis como a gonorreia, a gente tem tétano, também é uma doença bacteriana. Outra doença que é considerada uma DST, que é a gente tem como é que é o nome mesmo? A gente tem difteria, já foi falado, a gente tem febre tifoide, gonorreia, temos a leptospirose e que é considerada DST também, é a sífilis, né? A sífilis é uma importante doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria. A vantagem das doenças bacterianas, qual que é em relação às doenças virais? A doença bacteriana, a vantagem dela é que a gente tem antibióticos. Os antibióticos foram desenvolvidos lá nos anos 40 e isso melhorou muito a nossa qualidade de vida. Por outro lado, nós já falamos sobre aqueles lá, quando a gente falou de plasmídio, que doenças bacterianas elas podem vir a ter resistência aos antibióticos, devido ao excesso de uso que a gente tem. Então, se por um lado a gente tem muitas opções de tratamento, por outro lado, as opções de tratamento começam a ficar cada vez mais restritas. Por isso, há esse cuidado muito grande em relação ao consumo de antibióticos e as doenças causadas por bactérias multiresistentes. Então, a gente estava vendo sobre bactérias, então a gente pode resumir dessa forma. São seres procariontes, pertencentes ao reino Monera, que variam na sua morfologia.
A gente usa a morfologia e a coloração de Gram como forma de identificação e ela tem estruturas básicas e estruturas de virulência. E além disso, elas são muito versáteis ou muito adaptáveis na sua forma de alimentação. Mas, se a gente quer complicar a vida de uma bactéria, basta a gente matá-la de sede tirando a água do caminho dela. Por isso é muito importante manter o ambiente de trabalho sempre bem seco. Então agora nós finalizamos essa parte aqui e em seguida nós vamos começar a falar sobre os fungos.